Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui o nosso curso, vamos agora, que nós já conhecemos teoricamente, né, os conceitos de objeto, métodos, classe e atributos, deixa eu criar para você, aqui mostrar para você, a estrutura básica de uma classe em PHP. Quando você vai criar uma classe em PHP, naturalmente que você vai colocar isso dentro, né, do PHP, da tag PHP, uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, sempre que você for criar uma classe, pessoal, por menor que ela seja, sempre crie cada classe num arquivo diferente, tá? Cada classe num arquivo diferente. Talvez no módulo passado, no módulo básico, eu fiz uma classe, várias classes dentro de um mesmo arquivo. Isso não é boa prática, não. A boa prática é você fazer cada classe no mesmo arquivo. Em cada classe um arquivo separado. Mesmo que isso vai trazer para você muitos problemas de muitas classes, muitos nomes de classes, enfim, mas é mais interessante você fazer dessa forma, até para organizar o seu código, beleza? Mas isso não é obrigatório, isso é só uma boa prática de programação. Cada arquivo, cada classe, um arquivo único. Quando você vai criar uma classe em PHP, você tem que fazer o seguinte, ó. Você coloca a palavra class, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu, no caso, estou criando a classe pessoa. Se eu fosse criar aquela classe pessoa, class pessoa, aqui é o nome da classe, naturalmente. Eu vou abrir aqui o meu parêntese, vou colocar aqui, por exemplo, o nome, é o atributo, sexo, o outro atributo. E aí, eu vou criar um método, ó, function, olá, parâmetro, coloquei um parâmetro aqui. E aí eu abro e fecho e coloco o que eu quero, fecho aqui o parênteses e fecho a classe. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma classe em PHP. Pessoal, só um detalhe. Eu acabei de gravar aulas de Java. Então, se de repente eu falar Java, eu estou querendo dizer PHP. E na hora que eu for digitar o código, pode ser que eu confunda também, porque eu acabei de gravar, então você muda a cabeça de uma coisa para outra, acaba se confundindo, tá? Então, sempre que eu falar Java, eu estou querendo dizer PHP, tá? Bem, então aqui você tem o nome da sua classe, ó, aqui é o nome da classe, os atributos e aqui você tem o método. Veja, o método você sempre vai utilizar no function, que é uma função, né? Você vai ter uma função, você pode ter parâmetros ou não, e aqui você tem o corpo da sua função. Resumindo, então, olha só, uma classe, né, você é formada por atributos, né, e por método, as características da classe e por método. Bem, vamos implementar agora essa classe e a partir de agora a gente já vai implementar direto no nosso código. Para isso, eu vou utilizar aqui como ferramenta, eu estou utilizando aqui o seguinte. Como servidor, eu estou utilizando aqui o WAMP, né, que nem está executado ainda, mas eu vou já executar aqui. Ó. Eu estou utilizando, cadê o meu WAMP? Está aqui, ó. Eu estou utilizando o WAMP, que eu vou startar nesse momento, tá? E esse é o meu servidor. Mas você pode utilizar o Champ, o EasyPHP, você pode fazer com qualquer um. Isso aí é indiferente. Agora, se você quer seguir o curso certinho, como a gente está fazendo, né, aí você pode utilizar o que a gente está usando. Então, estamos usando aqui o WAMP, beleza? Eu não vou ensinar você a instalar o WAMP, porque se você está estudando um curso de programação PHP orientado a objeto avançado, subtende-se que você já aprendeu isso anteriormente. Como ferramenta de IDE que a gente vai trabalhar, como a IDE que a gente vai manipular para edição de texto, de código, nós vamos utilizar aqui o Aptana, tá? O Aptana é uma ferramenta muito boa, free, e se você quiser você pode utilizar também o Notepad++. Se você faz a formação PHP, você percebeu que eu durante muitos cursos eu usei o Notepad++. E disse que a gente ia utilizar ele em todo o curso. Só que tem uma hora que você está aprendendo e tem uma hora que você precisa de produtividade. Então, o Aptana tem certos recursos, né, que o Notepad++ já não tem. Um deles é organizar na lateral aqui. Na lateral, o seu projeto fica bem mais fácil de você trabalhar, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com o Dreamweaver, com o NetBeans, não importa, pessoal, a ideia que você está trabalhando não importa. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade, já que eu vou começar isso na outra aula mesmo, dizer o seguinte, ó. Sabe qual é a ferramenta que você não deve utilizar nunca?
é aquela ferramenta que você é dependente dela, tá? Então assim, ó, se você é dependente do Dreamweaver, então essa ferramenta está te prejudicando. Você não pode ficar preso a nenhuma ferramenta. Tipo, se de repente aquela ferramenta não existir, você não sabe mais programar, então você não sabe programar. Você sabe usar a ferramenta. Então, tirando isso, se tirar o Aptana, você usar o Notepad++, você usar o NetBeans, você usar qualquer outra coisa, então, usando esse conceito, aí sim, você tem que usar este conceito. Agora, você tem que ter as ferramentas que vão te dar produtividade. Existem duas fases na vida do programador. A fase de aprendizado. Então, a fase de aprendizado, você tem que usar a ferramenta mais rústica possível. Aquela com menos atalho possível. Aquela que vai fazer você digitar a maior quantidade de código possível. Essa é a melhor. E é por isso que nós estávamos utilizando o Notepad++ até então. Porque ele fazia com que a gente digitasse código. Porque você precisa se acostumar. Depois que você já entende, você já tem uma certa manha, aí você vai precisar de produtividade, né? Produtividade. E aí você usa uma ferramenta que já tem mais recursos, que vai fazer você ganhar tempo, porque você já está no modo de produção. Beleza? Então já sabe, você pode utilizar qualquer ferramenta, não vou instalar, basta você colocar no Google Aptana Studio, se você quiser acompanhar, ou você pode baixar no site. Lá no site que você está fazendo esse curso, tem uma opçãozinha lá de menu. Se não tiver, você me pergunta que eu coloco lá, pode ser que eu esqueça. Lá no menu, tem um menu, aí você tem a opção lá de downloads, você pode baixar essa ferramenta chamada de Aptana, beleza? Então é isso aí, na próxima aula então a gente já começa nosso curso.